Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula rápida para a gente falar de uns fatores mais importantes e avançando para o meio do curso. Então a gente vai falar de memória de longo prazo, aquilo que faz você guardar detalhes importantes sobre qualquer determinado tipo de informação, que está muito ligada à memória cognitiva, que envolve fatores diversos como o pensamento, a linguagem, a percepção, a memória e o raciocínio. E tudo isso faz parte desse desenvolvimento para que você hoje aplique de forma mais rápida, de forma mais prática, as diferenças de detalhes de rostos baseados em carros. Isso mesmo que você ouviu, carros. Hoje a gente vai estudar veículos para entender por que e como essa memória de longo prazo pode se expandir. Memória de longo prazo é a memória que dura por poucos dias ou até mesmo décadas, diferente da memória de curto prazo, que ostensivamente ela acomoda itens por cerca só de 20 segundos. É aquela memória que é praticamente inútil para você. Você vai decorar um número de telefone rapidinho, que alguém te passou, então você não tem como anotar, você vai lá, decora aquilo momentaneamente, aplica na sua função, que você precisa executar naqueles poucos minutos e pronto, que apaga da memória. É diferente de você lembrar de uma fisionomia de um avô, da fisionomia do seu primeiro brinquedo no Natal, da fisionomia, de uma ex-namorada sua. Se isso é muito relevante para você, se você mostra interesse por aquilo, com absoluta certeza você vai decorar certas coisas e certos episódios. Por isso a gente vai falar sobre memória de longo prazo hoje, tá bom? Então, para isso, eu quero que você se lembre do pacote de personas, de rostos que você tem, que muito provavelmente, com absoluta certeza, você vai reconhecer os seus primeiros clientes através desse exercício. Você já entendeu como é que funciona, desmontar e montar as camadas, as partes, os elementos, mas agora você vai entender como identificar isso de uma forma mais tranquila, como exercitar isso de uma forma tranquila. Até porque quando você conhece uma pessoa, olha só, vou até apagar para você ver. O primeiro momento, o primeiro contato que você tem com uma pessoa, para você reconhecer ela, instantaneamente, em microsegundos, o cérebro se concentra praticamente no miolo, que a gente chama na relação T, no curso, que são os olhos, nariz e boca. Automaticamente, questões de microsegundos, logo em seguida você vai para as partes que são os detalhes, o tipo de cabelo, o corte, o formato do rosto, enfim. Mas uma das coisas mais importantes no começo, sem dúvida, são os miolos, aqui, olho, nariz e boca. Para isso, pessoal, olha só, eu vou te fazer uma pergunta, tá? Isso é mais fácil até mesmo para os homens por questão de interesse. Eu vou explicar o porquê. Você sabe por que você entende a diferença, digamos, de um Voyage para um Cerato? Os homens vão entender a diferença só de olhar. Também vai demorar em segundos, talvez não em microsegundos, mas em questão de segundos. Um homem, que gosta de carro, a maioria dos homens gostam de carro, consegue entender a diferença só de olhar. Ele não precisa olhar a marca do carro, não precisa olhar, enfim, quem é que está dirigindo ali, para entender quem que tem aquele carro ou não. E por que ele consegue entender esses detalhes com mais facilidade que outras pessoas? Pelo simples fato do interesse. Aquilo que você tem interesse, você consegue memorizar melhor. Exatamente isso. Você já percebeu que quando você compra um carro, a partir do momento que você analisou aquele carro, foi na concessionária, ou enfim, no garageiro, ou comprou de alguma pessoa que você conhece, você abriu a sua memória de longo prazo por causa do interesse, você se interessou profundamente por aquele assunto. Um exemplo clássico disso, quando você compra um carro, vamos supor, você comprou um Palio, você vai ver muito Palio na rua. Já reparou esse fenômeno? Vamos chamar de fenômeno. Por que isso acontece? A partir do momento que você prestou atenção aos detalhes, às vezes subjetivos daquele carro, você vai ver vários carros daquele na rua, que antes você jamais veria. Você não passava despercebido para você. Já percebeu isso? Você acabou de comprar um Elantra novo. É incrível, mas você vai ver um monte de Elantra na rua, porque você já identifica com questões de segundos ali, os faróis, você identifica o paralama. Só de olhar você já entende como é que é o farol frontal, traseiro, como que é o acabamento da aerodinâmica da traseira do carro, o tipo de roda, enfim. São detalhes que antes jamais eram conhecidos,
que você não tinha aberto o seu canal de longo prazo, né, de memória de longo prazo, e deixou sempre aquilo ali passar despercebido. É o que acontece com as mulheres. Uma mulher, ela define em questões de segundos se uma bolsa é ou não falsificada, se aquela bolsa é da Louis Vuitton ou não. Então, mulher tem um detalhe muito forte, principalmente para calçado, para sapato, para tipo de unha, para detalhes de sobrancelha. Detalhes de sobrancelha são coisas que homens não conseguem entender. Os melhores caricaturistas do Caricaturbo para a questão de design de sobrancelhas são as mulheres, e é natural explicar o porquê disso. Por essa razão que quando você fica olhando todos os dias para esses rostos, todos os dias treinando, né, as fisionomias, tentando entender as diferenças de um rosto para o outro, você consegue entender o porquê que cada um é diferente. Da mesma forma que eu explico aqui, que você consegue identificar o que é um Voyage e o que é um Cerato, pelas suas linhas, pelos seus detalhes, né, digamos. O farol traseiro, a bundinha, né, dele aqui na parte traseira, né, que é um sedã, ele é um pouco mais levantada, são traços, às vezes milímetros, né, questões de detalhe mesmo, fazem um carro ser diferente do outro. Embora, de longe, para uma mulher, por exemplo, que não gosta tanto assim de carro, ela vai entender que é o mesmo carro de longe. Por exemplo, uma mulher pedir Uber, é mais fácil para ela olhar a placa do carro do que o modelo. Para um homem, é mais fácil ele pelo próprio modelo, entender, né? Se você vai chamar um Uber, digamos, aí está vindo um Palio. Um homem sabe identificar todas as gerações dos Palios, desde o sapão, você que é homem deve lembrar bem, até a nova geração do Palio, né, que é um pouco mais arrojado. Para uma mulher, não. Para ela, tudo igual. Eu falo isso porque minha filha é uma dessas. A minha filha não sabe identificar um carro só de olhar, por incrível que pareça. Então, esse exercício aqui que eu quero aplicar para vocês vai de encontro exatamente ao que a gente precisa para uma formação de uma caricatura. Você precisa identificar os detalhes em microsegundos. Quando você entra em contato com uma pessoa, um cliente ou enfim, um parente, você entende aquela formação daquela fisionomia em microsegundos. Da mesma forma, você vai começar a treinar os tipos de carros que você vai ver na rua, principalmente para você que é mulher, que está assistindo o vídeo aqui agora. Eu sei que é mais difícil para mulher, mas a questão é, você vai ligar a sua memória de longo prazo, identificando as diferenças de carros na rua. E não olhando a marca, tá? Porque é muito fácil você bater o olho numa marca e ver ali, aquele ali é um Ford Fiesta, e ler lá atrás, né? Não, você vai começar a entender a diferença, né? Nesse caso específico, vou até dar o F9 para poder explicar melhor. Nesse caso específico, a gente está colocando aqui um Ford Fiesta, a evolução do Ford Fiesta, né? Então, digamos que você chame um Uber, tá? Você chamou um Uber, tá vindo um Fiesta. Você não vai ficar preocupada, claro, por questões de segurança, óbvio, você vai olhar a placa, mas assim, comece a treinar o modelo do carro. Por que aquele carro é de terceira ou segunda geração ou quarta geração? Então aqui a gente está olhando praticamente as 4 gerações de Fiesta, né? O que era um formato mais quadradinho, que tinha um olho ali um pouco mais quadradinho. Depois vem o Fiesta, né? Que tem um olho puxado, digamos assim, né? Que são as lanternas. Vocês sabem que o carro, gente, ele é praticamente um estudo do ser humano, né? O para-brisa é a testa, os retrovisores as orelhas, o farol os olhos, né, o radiador ali a boca, enfim, o queixo aqui a parte de baixo do para-choque. Então, um carro ele tem muita morfologia humana. Então, por isso que eu quero que vocês exercitem isso, essa memória de longo prazo. É um estudo, né, cognitivo feito por uma faculdade alemã de design, onde mostra que as pessoas que reconhecem carros através dos seus desenhos e modelos e nuances, por mais pequeno que seja aquele detalhe, tendem a memorizar melhor os rostos das pessoas para um desenho, né? Então, esse é o exercício que eu quero deixar para vocês. Estudem as diferenças dos carros, principalmente aqueles que são dessas novas gerações, né? Porque, por exemplo, um Voyage e um Cerato lembra muito, embora sejam carros diferentes. Um HB20 e um Elantra são muito parecidos, mas são carros diferentes. Por que são diferentes? Eu quero lançar esse desafio aqui para vocês e com isso eu tenho plena certeza que vocês vão conseguir memorizar melhor. Até porque, como eu disse, todo carro tem uma semelhança morfológica com o ser humano. Então, nessa brincadeira aqui, algumas imagens, você pode reparar que alguns carros realmente eles tendem a parecer carros mais engraçadinhos, carros mais estranhos, carros
orientais, um carro com boca gritando, enfim, um carro mais executivo, elegante, um mais agressivo, aquele olhar mais fechado, enfim. Esse tipo de memorização vai facilitar vocês a expandir a sua memória de longo prazo. É um exercício bobo, simples, que parece, a princípio pode parecer até uma brincadeira, mas ela ajuda excepcionalmente a vocês a entender as diferenças de um rosto, tá? Então, apliquem isso, comecem a praticar esse estudo de carros, tá? O design dos carros, as diferenças, o que você vai vendo na rua. Brinque aí com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus amigos e parentes. É um exercício que praticamente parece muito simples e os homens já sabem as diferenças. Então, se você já entende a diferença dos carros, para você que é homem, com absoluta certeza, observando aquele pacote lá, os 300 personas, entendendo as diferenças de cada rosto, isso vai ficar mais fácil para você na hora de criar caricaturas. Tá bom, pessoal? Então tá lançado o desafio. Deixem nos comentários aí o que você achou desse desafio, se você está conseguindo, se as mulheres estão aí avançando esse novo conhecimento aí baseado no design dos carros e se está funcionando para você. Deixe no comentário aqui abaixo no YouTube e te espero na próxima aula.